Bom, pessoal, esse aqui é um Fiat Tempra 1994, modelo 95 IE, 2.0, 8 válvulas, na cor bela vermelho haste. Uma cor que eu gosto muito, uma cor até difícil de ver, né? Geralmente você vê muito vermelho perolizado ou vermelho Sevilha, né? Então, como ele é um 1994, modelo 95, ele ainda tem a frente alta e a lanterna traseira quadradinha, né? Eu gosto muito dessa lanterna. Como eu me lembro dessa lanterna na minha infância, né? E depois o pessoal atualizando, colocando a lente da versão 96, né? 97 em diante, 96 em diante. E aí o pessoal trocava a lente e ficava no fundo o modelinho acendendo quadrado e a bolinha acendendo errada, né? Porque trocavam só a lente, né? Esses carros, eles nos anos 90, eles ficaram, no final dos anos 90 para os anos 2000, o pessoal tinha medo, né? Principalmente o 16 válvulas, né? E eles acabaram ficando muito baratos, né? Então é tão difícil achar um carro desse inteiro hoje em dia. Quando a gente acha, assim, eu tenho o Fiat Tempra também, o azul, e eu ando muito com esses carros do Márcio, né? A gente tá sempre andando junto. Esse carro aqui é do Márcio, do Personal Car, né? E é impressionante como as pessoas param para falar do Tempra, né? Para elogiar e tudo. Acho que assim, disparado, tirando o Goldstar e o Monza, né? Que é placa preta, mas disparado, assim, de todos os meus outros carros, como olham pro Tempra, né? Eu acho que ficou aí muito marcado, né, o Fiat Tempra. Então esse carro aqui, a gente não tem um vídeo anterior dele, né, mas esse carro a gente pintou aqui as duas laterais, né? O Márcio comprou esse carro há pouco tempo, acho que tem uns 3, 4 meses, né? Ele vai disponibilizar esse carro para venda, tá? E tinha umas batidinhas, tinha uns arranhõezinhos que ele achou melhor a gente fazer aí as duas laterais, né? É um carro que o Márcio salvou aí do Vale da Morte. Esse carro já estava com outra roda, estava com uma roda maior, enfim. Aquilo que a gente começa a perder aí um clássico quando começa a cair em mãos erradas, né? Então o Márcio conseguiu as rodas originais, colocou as rodas originais, né? Esse modelo IE, ele tem essa roda aqui do Tempra, como se fosse a roda do Tempra Ouro, né? Do série Ouro, só que pintada de prata, né? Então na versão IE ele não tem os retrovisores pintados na cor, tá? Ele tem o para-choque pintado em preto também, não é pintado na cor. E ele também não conta com as luzes de cortesia nas portas. Esse carro aqui, o antigo dono adaptou as lâmpadas e estava intermitente, né? Uma hora acendia, outra hora não acendia. Aí o Márcio deixou com a gente para também verificar essa elétrica aí desse carro, né? Então quando você abre a porta dianteira, você tem luzes de cortesia na parte dianteira e na parte traseira não. Mas se você abrir, e além disso a luz de teto é temporizada, tá? Mas se você abrir a porta traseira, você tem luzes de cortesia na parte traseira e na frente não. Esse carrinho está muito acima da média, esse ar está gelando, ele está muito bom de tapeçaria, né? O Márcio vai mexer uns detalhezinhos de costura de banco, até questão de furinho de cigarro, uma bobeirinha assim. Ele tem o adesivo aqui da concessionária onde ele foi tirado. Esse carro era de Minas. Ele é uma versão completa, né? Vidro elétrico para as 4 portas, alarme, check control. Ele só não tem computador de bordo. Eu posso estar falando besteira, mas eu acho que não era disponível computador de bordo para a versão IE, né? Como ele é 9495, igual o meu, só que o meu é série ouro, ele não tem o anel aqui para engatar a ré. Ele tem aqui o furinho para a chave do acabamento do retrovisor, né? Aqui o ultrassom do alarme, né? Ele tem a chave quadradinha igual a do meu e o alarme quadradinho na cor preta.
Então quando você dá um pós-chave aqui, ele arma o cheque inteiro e ele acusa aqui a porta do motorista aberta. Aqui a gente tem um reloginho com cronômetro igual ao do meu, né? Esse carro ele tem a predisposição para a luz de cortesia das portas, por isso que a pessoa conseguiu adaptar. Só que ele tinha um problema aqui no relé HL original, ó, que ele é responsável pela iluminação da luz de cortesia traseira e das luzes de porta traseira. Então ele tem um pino 87 e um 87A, né, para as duas linhas de positivo. E esse relé aqui está com problema, né? Então o que eu fiz? Eu botei a gente não encontrou um relé desse original. Eu fiz uma adaptação que é super fácil de retornar, caso encontre o relé original. Eu fiz uma adaptação com relé auxiliar, o DNI 0102. Vamos dar partida. Então esse carro, eu não sei se esse carro aqui já é IAW G7 ou se ele é P8, mas se eu não me engano esse é uma G7 monoponto, né? Esse carro estava com um problema sério de lenta, né? Agora a gente conseguiu deixar ele aqui em 1000 giros, certinho, como deve ser, 900 e pouquinho, 1000 giros, né? Você ligando o ar, ele continua aí sem querer morrer, né? Baixa um pouquinho o giro. Esse ar gela muito bem, né? Esse carro tá uma geladeira dentro. Outro problema que ele tava também era os vidros dianteiros, né? Quando você subia e descia os vidros, às vezes ele batia lá em cima e voltava, sendo que esse carro aqui não tem nem antivácuo. E isso estava atrapalhando de ativar o alarme, né? Toda vez que você ativava o alarme, os vidros desciam. Então vamos lá, vamos voltar aos anos 90. Ele tá com a sirene já cansadinha, né? Então ela tá dando um tom mais agudo do que deve. Mas como eu me lembro dos anos 90 desse barulhinho, né? Esse aqui é o alarme original, ele não tem adaptação nenhuma, tá? O meu Tempra Ouro Azul, ele tem já adaptação no alarme, né? O problema é que esses alarmes aqui, quando você perde o controle, você não consegue gravar o controle, né? Então, no meu caso lá, quem quiser acompanhar, dá uma olhadinha, eu fiz vídeo sobre isso, fiz story. Você tem que pegar um alarme universal e fazer enfim, você faz uma adaptação na placa do alarme original e bota um outro alarme, um positron ou algum alarme universal para comandar o alarme original. Então você perde o controle. Eu fiz uma adaptação para funcionar o controle original. Esse carro aqui não tem. Esse aqui tá o alarme original com o controle original, ó. Direitinho como tem que ser, né? Quando você dá um toque ele tranca, outro toque ele abre, né? E levanta os vidros. O carro está muito acima da média, ele ainda tem aqui os emblemas originais, né? Sempre a única coisa que a gente fez foi, até o Márcio que me solicitou na época, né? A gente chegou esse Fiat um pouquinho mais para esquerda, se eu não me engano. Ele estava um pouquinho fora do gabarito. O Márcio é um craque, né? Tudo que eu faço no meu Tempra, que eu comprei dele também, né? Tudo que eu faço no meu Tempra, eu sempre dou uma consultada nele. Tá? Ele conseguiu aqui a descarga original, essa descarga que fica de ladinho, né? A descarga desse carro não dava. Ele tem uma disqueteira Pioneer aqui, né? Aqui tem umas outras coisas que o Márcio mexeu. Esse carro estava sem os parafusos originais da roda, né? E os parafusos corretos são esses cromadinhos aqui. Aqui uma etiquetinha. É isso, vamos lá na casa de máquinas dele. Ah, eu esqueci de mostrar uma coisa muito importante.
Revisamos também o toca-fita dele, né? Ele usa um Alpine. Restauramos a iluminação. Esse rádio estava com uma saída de alto-falante queimada. Fita funcionando, cabeçote limpo. Esse rádio estava com o cabeçote bem sujo, ele estava com um som bem grave, né? E você ejeta, o eject dele é automático. Só não me lembro como é que passa para a rádio aqui. Como a gente zerou a bateria, ele desintonizou as rádios aqui, desmemorizou as rádios. Não tem que memorizar de novo aqui as rádios do Rio de Janeiro. É um radinho bem bacana. Vamos então à casa de máquinas aqui. Bom, motor 2.0 8 válvulas, né? Ele é um 2.0 8 válvulas tipo do Fiat Tempra SW, né? Com comando duplo no cabeçote, né? Injeção monoponto. Essa injeção aqui a gente tava com problema de variação de lenta nela. E aí eu resolvi, ela tava com entrada de ar falsa. Essas injeções monoponto, a maioria das vezes, o problema é sempre, sua grande maioria, é entrada de ar falsa. Né? Então a gente está sempre revisando isso antes de mexer em qualquer coisa, né? Problema na injeção, luz da injeção não está acesa e a lenta está variando, verifica sempre a entrada de ar falso em algum lugar. Geralmente entrada da canister, mangueira do MAP, esse aqui estava com problema na mangueira do MAP. Mangueirinha do MAP, às vezes tem um furo, às vezes não é mangueira, às vezes é tubo e de plástico. E de tanto esquenta, né, no cofre do motor, esquenta, esfria, ela resseca e abre um furinho. E aí você tem uma entrada de ar falsa na mangueira do MAP. E além disso, você tem um mascaramento do acerto da leitura do MAP, né? Então é sempre bom, isso até periodicamente é bom estar trocando essa mangueira aí de tempos em tempos. Mangueira de combustível substituída. Esse carro estava com um problema sério. Eu acho que até tenho ali guardado ainda. As mangueiras de combustível não pareciam ser originais, mas eram mangueiras bem velhas, elas estavam bem ressecadas. Só de eu dobrar ela assim, ela começou a vazar gasolina, né? E a gente está falando de um lugar que é exatamente em cima do coletor de escape, que fica ali embaixo, em cima do alternador. Então não é legal ter um vazamento de combustível ali dentro, né? Descobri mexendo nesse carro que esse corpo de borboleta aqui, esse TBI, é exatamente o mesmo utilizado pelo Versalhes, né? Tem uma diferencinha ou outra, mas é muito próximo. Eu acho que se bobear, se tirar um, dá no outro. O bico não é o mesmo, mas é um bico bem parecido também. A membrana de regulador de pressão é bem parecida. Se eu não me engano, uma cabe na outra. Então assim, é muito simples. É uma injustiça esse carro aqui tem kit verão, né? Mas é uma injustiça falar que Tempra é uma bomba. E olha que eu tenho 16 válvulas, né? Então é uma injustiça falar que o Tempra é uma bomba, que é um carro difícil de mexer, que é muito complicado, que o carro não tem que valer nada mesmo porque é muito difícil. Porque realmente a mágica que o Márcio fez nesse carro aqui foi simples de fazer. Claro, muita coisa agora tá em preço alto, né? Preço exorbitante aí de peça original e tudo mais. Mas você consegue fazer, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é qualquer um que mexe, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças de mexer, né? Nem tô falando dos dois, tá? Tanto 8 válvulas quanto 16 válvulas. E é isso, é um carro muito acima da média, tá? Um carro que o Márcio vai disponibilizar para venda, que se eu tivesse, é aquilo que eu falo sempre, né? Se eu pudesse, eu não posso abraçar o mundo, né? Como o nosso amigo Badolato fala, né? Se ele não pode, imagina eu. Mas o fato é, se eu pudesse, eu tinha todos esses carros, né? E esse era um carro que eu teria com certeza. Mesmo sendo 8 válvulas, mesmo sendo IE, né? Que é uma versão de entrada, né? Que não tem para-choque na cor, não tem retrovisor na cor, um carro mais, entre aspas, mais simples, né? Mas é um carrinho bem legal também. Seninhos Fiat, esses aqui são réplicas, tá? Mas ele tem muito adesivo original. Mostrei aqui no capô.
Ele tem o 97 aqui do selo de vistoria para o Rio de Janeiro, 1997. Ele tem aqui as etiquetas de vidro, que são raras, né? Ele não tem o painel todo quebrado, né? O Tempra tem que olhar o que torna o Tempra caro, né? São os acabamentos, né? Principalmente a restauração de um Tempra caro, né? Parte de difusor de ar que quebra com muita facilidade, sempre está quebrado. Esse aqui não tem nada quebrado, né? Esse carro aqui é um carro bem que sobreviveu ao tempo aí e foi usado, né? Ele não foi um carro que ficou guardado como o Tempra HLX azul Santiago do Márcio, né? É um carro que tem 26 mil quilômetros, que foi preservado, né? Ele ficou guardado, né? Esse carro aqui foi usado e ele sobreviveu aí ao uso, né? São 127 mil quilômetros originais, é pouco rodado, mas ele foi usado, né? Volante aqui, uma curiosidade sobre o volante, né? O meu, apesar do meu HLX, o meu Ouro 9495, né? O mesmo ano desse aqui, o meu Ouro não tem os furinhos no volante, né? Porque o meu Ouro é começo do ano, né? Ele é 9495, antes da metade do ano de 94, né? E a linha 95 do Tempra começou muito cedo. E esse aqui é um carro que, se eu não me engano, ele é de setembro. Então ele já tem a introdução dos furinhos do volante aqui, desse acabamento do volante aqui, do Tempra. Beleza, é isso. Vou estar escurecendo, vou guardar esse carro aqui na vaga, que amanhã ele vai ser entregue ao Márcio. E é isso, carrinho bem legal, Fiat Tempra 2.0, 8 válvulas IE, vermelho haste. É isso aí, um abraço.